Minha esposa foi infiel depois de 23 anos, mas seu namorado a deixou por ser muito velha. E agora quer voltar, o que nunca irá acontecer. Sou um homem de 50 anos que esteve casado com minha esposa Mi, de 48 anos, por mais de 2 décadas, para ser mais preciso, 23 anos. Também temos 3 filhos juntos, o mais velho tem 22 anos e o mais novo quase 18. Nossos filhos são Raquel de 22 anos, Jack de 19 e Abba com 17, quase 18. Recentemente, a Mi me confessou que estava me traindo com seu colega de trabalho Matt, de 27 anos. Então eu estou usando nomes fictícios por razões óbvias. Há uma semana, ela me chamou para conversar e me disse que estava com Matt há 2 anos. E que finalmente se sentia pronta para me contar e levar as coisas para o próximo nível. Com ele. Todos os nossos filhos já estão crescidos e Abba será adulta em 2 meses. Assim, ela acreditava que este era o momento perfeito para me dizer a verdade. Fiquei devastado quando ela me contou e estou agradecido que nenhum dos nossos filhos estava por perto para me ver desmoronar em um mar de lágrimas e ter um colapso completo. Raquel foi para o trabalho após a universidade, Jack está na universidade e Abba estava na casa de uma amiga naquele dia, então tínhamos a casa só para nós, e tenho certeza de que essa foi a razão pela qual ela escolheu aquele dia para me contar a verdade. Ela tentou me consolar enquanto eu chorava e implorava para que ela não fosse embora. Que desse outra chance ao nosso casamento, mas ela disse que não podia mais continuar comigo, desperdiçando mais tempo preso em um casamento sem amor. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo naquele dia, então, naturalmente, minha primeira reação foi tentar fazer com que ela ficasse e negar o que ela havia me dito. Por favor, não me julguem. Tudo foi dito em um momento de fraqueza. Permiti-me soluçar por meia hora antes de finalmente cair em mim e conseguir me recompor. A mim estava acariciando meu braço o tempo todo e dizendo coisas como, vai melhorar e você encontrará alguém, tratando-me como um cachorro ferido e não como seu marido. Que ela havia traído e depois abandonado após 23 anos de casamento. Uma vez que me recompus, levantei e me disse a ela para sair de casa porque não a queria mais por perto. Ela ficou visivelmente surpresa por eu ter passado de implorar para que ela ficasse a pedir que saísse de casa, e para ser honesto, eu também estava, mas disse de qualquer maneira. Se ela tinha algo a dizer naquele momento, não disse e saiu em silêncio depois de colocar algumas de suas coisas em uma bolsa de viagem que já estava preparada. Então soube que ela já tinha planejado ir embora e havia previsto isso. Depois, ela se foi após um abraço lateral desconfortável que eu nem retribuí, simplesmente fiquei ali rígido como uma estátua. Depois que a Mi foi embora, acho que chorei como um bebê pelas horas seguintes até que Abba voltou para casa. Estava destroçado e não sabia o que fazer comigo mesmo, pois meu casamento havia desmoronado. E, ainda pior, a mulher que eu amava mais do que tudo no mundo me havia traído e continuou me traindo por 2 anos inteiros até finalmente me contar. Ela nem sequer achou que houvesse algo errado no que fez porque, o tempo todo após a confissão, continuou agindo como se não fosse grande coisa e apenas tentou me consolar porque provavelmente se sentia desconfortável, apenas sentada ali em silêncio enquanto eu soluçava. Havia 1 milhão de coisas passando e continuam passando pela minha mente em um loop interminável. Mas pelo menos me sinto consideravelmente mais estável agora que já passou uma semana. E consegui me manter firme pelo bem dos meus filhos, se não por mim mesmo. Definitivamente, tenho que ser forte para eles, pois isso também os impactou enormemente. Quando Abba chegou em casa naquele dia, me encontrou dormindo no sofá e, quando acordei, ela pôde perceber que eu tinha chorado, pois meus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela perguntou o que estava acontecendo e onde estava sua mãe várias vezes antes de eu finalmente contar porque sabia que dizer em voz alta tornaria real e eu acabaria chorando. De novo. Mas sim, contei a verdade e terminei soluçando um pouco mais, o que foi um pouco embaraçoso. Mas pelo menos Abba estava lá para me consolar e foi isso que ela fez.
Ela estava tão em choque quanto eu quando soube pela primeira vez. Não estava pensando com clareza naquele momento, então não tinha contado nada a ninguém. Até então. Mas Agba fez várias chamadas até que conseguiu informar seus irmãos e pediu que voltassem para casa o mais rápido possível, e também contou ao seu tio, meu irmão, para que ele pudesse vir e nos ajudar. Meu irmão Eric, de 45 anos, que ainda é solteiro por escolha, mas é um cara sólido. E eu sabia que sempre poderia contar com ele se estivesse em algum tipo de apuros. Ele provou que eu estava certo quando apareceu em minha casa algumas horas após a ligação de Agba, apesar de morar muito longe. Sabia que precisava descansar a cabeça, lamentar o fim do meu casamento e da vida como eu conhecia. Por alguns dias. Então ele ficou com a gente para nos ajudar nos próximos dias. Já passou uma semana e ele ainda está aqui, assim como todos os meus filhos. Estamos todos tentando lidar com isso juntos e dar sentido à situação de alguma forma. Porque ainda parece como um pesadelo do qual não consigo acordar. Não pensei que a partida de Ami teria um impacto tão grande em mim e na minha saúde mental, mas acho que Eric fez bem em atender a chamada e vir para cá me apoiar, porque tenho estado realmente perdido desde que ela se foi e nem consigo levantar da cama pela manhã. Então, sim, acho que preciso de toda a ajuda que puder obter. Meus filhos também estão sendo incrivelmente doces e sou grato por isso. Conversei com o meu advogado sobre tudo e estamos nos preparando para o inevitável divórcio agora. Na verdade, ainda não entrei com o pedido porque estava esperando que a Ami me notificasse. E foi estranho que isso ainda não tivesse acontecido até agora. Mas ontem à noite soube exatamente porque ela ainda não havia pedido o divórcio, apesar de ter dito que me deixaria. Ontem, bem tarde da noite, recebi uma ligação de Ami e fiquei surpreso porque não havíamos falado desde que ela foi embora e eu não tinha ideia do porquê ela me ligaria após quase uma semana do nada. Atendi sua ligação e ela parecia angustiada e estava soluçando muito. Perguntou pelas crianças e eu disse que todos estavam aqui, assim como meu irmão, e tentei manter a preocupação fora da minha voz o melhor que pude porque não queria que ela soubesse que eu ainda me importava. Eu ainda me importo, mas simplesmente não queria que ela soubesse. Após perguntar pelas crianças e eu responder o mais bruscamente que pude, ela começou a chorar ao telefone e isso me pegou de surpresa porque não esperava que ela desmoronasse. Ela foi quem me traiu e depois foi embora, então não fazia sentido que estivesse chorando. Não pude me conter e, antes que percebesse, perguntei se ela estava bem. Ela então me contou que Matt a rejeitou quando ela pediu para morar com ele no dia em que deixou nossa casa. Aparentemente, ele não estava pronto para um relacionamento ainda e só estava brincando com ela. Ele disse na cara dela que ainda era jovem e queria se divertir o máximo que pudesse, antes de finalmente se estabelecer. Embora Mi seja atraente para sua idade, ela tem 50 anos e 3 filhos, e isso não é o que ele quer como esposa ideal para o futuro. Ele quer filhos e uma longa vida pela frente com quem escolher casar, e devido à idade de Mi, um futuro assim não é algo que ela possa oferecer. Por isso, ele não acredita que deviam estar em um relacionamento sério ou morar juntos. Então, nem mesmo Matt está pronto para um relacionamento e, mesmo que estivesse, não seria com a Mi. Agora ela estava tendo um colapso total por causa disso porque não tem para onde ir. Ela estava chorando ao telefone por cerca de 15 minutos porque agora sabia que tinha arruinado sua vida com aquela aventura. Sinceramente, me senti muito satisfeito com o que estava acontecendo. Ela me disse que nossos filhos não falavam mais com ela, todos a bloquearam em todos os lugares sem dizer uma palavra, e que havia estado vivendo em um hotel durante a última semana porque não sabia se eu a aceitaria de volta ou não e tinha muito medo de perguntar. Finalmente, ela desmoronou e me ligou ontem porque não podia pensar em mais nada para fazer e obviamente não podia simplesmente viver no hotel para sempre. Agora, estava ligando para perguntar se eu a deixaria viver comigo e lhe daria outra
chance. Fiquei atônito com a pura audácia de apenas me pedir isso. Em questão de segundos, toda a minha preocupação e tristeza desapareceram e foram substituídas pela raiva, o que realmente deveria ter acontecido há muito tempo. Eu disse imediatamente que não haveria uma segunda chance para ela, assim como ela não me deu uma, e que estava feliz que isso estivesse acontecendo com ela porque ela merecia cada parte disso pelo que tinha feito. Então, desliguei sem esperar uma resposta e desliguei meu telefone para poder dormir sem pensar nela. Estava realmente bravo que ela sequer tivesse pensado por um segundo que, mesmo depois do que havia feito, poderia simplesmente correr para mim e eu resolveria a situação para ela como sempre. Tínhamos tido muitos altos e baixos ao longo dos anos em nosso casamento, como qualquer outro casal, mas eu sempre tentava resolver cada briga, mesmo que ela raramente se desculpasse. Sempre era eu quem a procurava e tentava compensá-la, mesmo que eu não estivesse errado. Mas já tinha tido o suficiente, não podia passar por cima disso, não podia esquecer isso, e certamente nem queria, porque essa era a realidade que eu precisava. Sempre amei minha esposa mais do que ela me amava e mais do que ela merecia ser amada. Mas isso acabou agora. Não acho que fiz nada de errado ao pedir que ela saísse de casa e me recusar a deixá-la voltar, porque, afinal, a casa tecnicamente é minha, já que fui eu quem a comprou. Portanto, legalmente está sob minha propriedade e ela não pode me obrigar a deixá-la morar aqui, mas ela tem tentado me manipular, fazendo-me acreditar que de alguma forma eu sou cruel com ela. Depois de finalmente ligar meu telefone esta manhã, encontrei várias mensagens de texto dela que foram enviadas na noite passada após nossa ligação. Ela estava furiosa e agindo como vítima porque, aparentemente, eu era egoísta e não pensava nela de jeito nenhum, o que é muito estranho de se dizer depois de ter me traído. Também me acusa de virar os filhos contra ela, o que simplesmente não é verdade, porque até ela me dizer, eu nem sabia que eles a tinham bloqueado e se recusavam a falar com ela. Então, não acho que seja minha culpa de jeito nenhum. De fato, realmente não vejo porque tudo isso é minha culpa e talvez seja raiva falando aqui, mas me parece completamente absurdo que ela me acuse de ser egoísta porque não quero dar outra chance ao nosso casamento depois que ela me traiu e, quando foi rejeitada, voltou rastejando para mim porque achava que eu a aceitaria de volta imediatamente. Não acho que esteja errado de jeito nenhum e também queria ter certeza de que não estou sendo desnecessariamente cruel por estar com raiva nesta situação. Então, agora recorro a vocês, estou errado ao me recusar a deixar que minha esposa volte a morar comigo depois que ela me traiu com seu colega de trabalho atual? Atualização. Olá a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer enormemente a cada pessoa que se deu ao trabalho de responder a minha publicação original. Estou realmente agradecido por ter feito a publicação e por ter percebido o quanto estava sendo manipulado por ela, porque ela estava me fazendo questionar minha decisão de não deixá-la voltar para minha casa e minha vida. Sem dúvida, estava tendo dúvidas e teria caído na fraqueza se não tivesse postado aqui. A todos que responderam, muito obrigado, aprecio muito e acredito que vocês me salvaram de outra vida de absoluta miséria e desconfiança que teria sido inevitável se eu tivesse decidido perdoar a mim e voltar com ela. Mas, sim, agora estou de volta ao meu juízo e sei que ela não merece uma segunda chance. De jeito nenhum. Já se passaram alguns dias desde minha publicação original, e ela tem me enviado muitas mensagens para me persuadir a aceitá-la de volta. Ela tentou quase todas as táticas, desde me fazer sentir culpado até manipulação emocional, e regularmente continua se desculpando enquanto diz que cometeu um grande erro ao ter um caso extraconjugal e que fará todo o possível para compensar. Não sei exatamente por que ela acha que ainda a aceitarei de volta apesar de sua traição. Porque isso não é apenas um pequeno problema insignificante e ela não está levando as coisas muito a sério.
Ela ainda não percebe a enormidade do que me fez, e duvido muito que um dia entenda. Sinto-me muito melhor agora, então enviei Raquel e Jack de volta para que possam retomar suas vidas normais. Abba ainda mora comigo e cuida de mim de vez em quando, o que aprecio, mas disse a ela que não permita que isso a impeça de sair e se divertir com seus amigos ou qualquer outra coisa que lhe traga alegria. Sei que este é um momento difícil para todos nós, mas eventualmente superaremos isso. E também é suposto que ela se mude para ir para a universidade no outono. Então, quero que ela aproveite ao máximo seu tempo aqui. Meu irmão ainda está conosco e sou realmente grato por isso. Falei sobre o impacto emocional da traição e de Amin me deixando, mas também há atividades práticas do dia a dia que também foram afetadas por sua partida. Parecem um pouco insignificantes, mas também são um lembrete constante de sua ausência. Agora que Ami se foi, precisávamos de alguém que assumisse sua parte das tarefas, e ela costumava ser quem normalmente fazia toda a nossa lavanderia porque dizia que gostava. As crianças e eu costumávamos manter a casa limpa, tirar o lixo e lavar a louça, e Me costumava fazer a lavanderia e cozinhar porque era isso que ela gostava de fazer. Mas agora Eric e eu temos que assumir porque a Abby está ocupada com sua própria vida. E não ia prendê-la em casa apenas para ajudar nas tarefas domésticas. Meu irmão tem sido um salva-vidas desde que chegou aqui, e embora não seja muito emocional ou afetuoso, ele tem estado lá para mim e me fez sentir que posso relaxar um pouco, o que acho que realmente precisava. Sei que em algum momento ele terá que voltar para a sua vida, mas tenho sorte de que ele esteja aqui para mim agora. Falando do aspecto legal das coisas, meu advogado e eu já apresentamos o pedido de divórcio. Apresentamos uma petição ontem depois de perceber que agora que a mim não tinha para onde ir, ela não ia pedir o divórcio porque queria voltar. Agora ela será notificada em alguns dias e então começará a verdadeira batalha. Já me sinto exausto só de pensar nisso, então só posso imaginar quanto mais mentalmente cansativo será quando realmente tiver que passar por tudo isso. Nunca imaginei que teria que me divorciar, mas aqui estamos. É uma sensação horrível, mas não posso fazer mais nada. Pelo menos saberei que fiz tudo o que pude para manter o casamento intacto e o que está acontecendo agora não é culpa minha, é dela. Então, não preciso me sentir mal pelo que aconteceu. Também estou grato de que meus filhos já sejam adultos, porque não acho que teria conseguido lidar com uma batalha pela custódia junto com o divórcio. Segunda atualização. Ami foi notificada com os papéis do divórcio hoje e não acho que ela tenha aceitado bem. Se os textos que ela me enviou são alguma indicação, não a bloqueei porque ainda não encontrei a força mental para cortar completamente com ela, mas o farei em breve. Ela me enviou várias mensagens cheias de amargura, dizendo que deseja que coisas ruins me aconteçam. Segundo ela, fui eu quem arruinou sua vida e que estou apenas me vingando porque ela tentou se divertir um pouco para escapar de sua vida chata e monótona. Ela me disse que tenho quase 50 anos e que pareço ter essa idade, e que só queria uma mudança de cenário. Admito que parecer minha idade é justo, já que parei de ir à academia há anos e minha linha capilar está recuando. No entanto, isso é simplesmente parte do processo natural de envelhecimento. Sou pai de 3 filhos que já são quase todos adultos, então é natural que eu pareça ter a idade que tenho. Nem é como se eu fosse feio ou estivesse em uma condição de obesidade insalubre. Mantenho uma forma decente para minha idade. Se ela espera que eu pareça o mesmo de quando nos casamos no início dos meus 20 anos, isso realmente é um problema. Não acho que seja humanamente possível parecer ser mais novo, a menos que você seja uma celebridade e possa se dar ao luxo de gastar todo o seu tempo e dinheiro para manter sua aparência ao longo dos anos. Claro, ela acha Matt fisicamente mais atraente do que eu, mas é aí que entra o compromisso matrimonial. Se ela não conseguiu ter nenhum controle sobre si mesma e se jogou no primeiro jovem
Que achou atraente, então isso não é culpa minha. É um pouco patético que ela ainda esteja tentando desviar a culpa para mim e fazer parecer que o que fez estava certo e que deveria ter sido eu quem a corrigisse. Mas assim é como ela é, eu acho. Agora estou vendo todos os sinais de alerta que estive ignorando por mais de 20 anos por amor à minha esposa, mas agora que ela é minha próxima ex-esposa, percebo que tipo de ser humano ela é e me sinto como um idiota por nunca ter reconhecido nada disso antes. Deveria ter sabido, mas escolhi ignorar tudo porque amava a mim, mesmo agora, no fundo. Sei que ainda a amo, o que é patético e vergonhoso de admitir, mas não posso evitar. Isso é o que realmente me impediu de bloqueá-la e cortar completamente com ela até agora. Mas estou apenas rezando para encontrar a força para fazer isso em breve, por que não? Acho que posso continuar acompanhando a loucura dela. Não quero ver mais desse lado dela. Não a chamarei de lado mau, porque o que ela está fazendo está além disso, é cruel. A ponto de ser engraçado, se isso é mesmo possível. Terceira atualização. Houve um giro irônico dos eventos, mas felizmente não me afeta diretamente. Há algumas horas, minha filha Raquel me informou que a Mi está tendo um drama online com Matt. Porque ontem ela postou um desabafo sobre como Matt a havia traído depois de 2 anos. E a deixou porque não via um futuro com ela. Agora que penso nisso, foi bastante estúpido da parte dela abandonar sua vida sem sequer discutir essas coisas com ele primeiro. Não sou um traidor, mas pelo menos ela deveria ter refletido antes de se jogar de cabeça nessa relação com Matt e pelo menos perguntar se ele queria as mesmas coisas. Voltando à postagem, algumas outras colegas de trabalho também comentaram e disseram que ele também estava envolvido com elas. Então, essencialmente, esse cara era praticamente o colchão do escritório e nunca amou a mim. De verdade. Antes, eu não acreditava no karma, mas isso é simplesmente o karma em sua máxima expressão. E não consigo acreditar que isso está acontecendo com ela. Eu a bloqueei Raquel também, mas ela soube disso através de uma prima sua que obviamente ainda tem a Mi adicionada, porque ainda não anunciamos nossa separação para o resto da família. Mas acho que essa postagem por si só já faz bem o trabalho. Ainda vou contar para minha própria família em breve, mas antes disso, quero apenas aproveitar o drama em que ela está envolvida e dar um passo atrás para admirar a situação em que a Mi se meteu. Esse tal de Matt realmente merece aplausos, porque realmente não consigo imaginar alguém capaz de ter múltiplos casos no mesmo escritório por mais de 1 ano. No início, o odiava quando soube que a Mi estava me traindo com ele, mas agora acho que estou começando a apreciá-lo. Talvez até o parabenize e diga bem jogado ou algo assim, não sei. Tudo o que sei é que essa é a vingança perfeita pelo que a Mi me fez e realmente é um exemplo perfeito das repercussões de trair e arruinar sua vida perfeita só por um pouco de diversão. Como ela mesma disse. Pelo menos em breve estarei fora desse caos e da vida dela, e mal posso esperar que o divórcio seja finalizado neste ponto. Quarta atualização. Olá, já se passou pouco mais de 1 mês desde minha publicação original e atualmente estamos na fase de negociações para o acordo. É incrível como agora olho e não sinto absolutamente nada por ela. Às vezes, ela sorri durante as reuniões e tenta falar comigo depois delas, mas faço todo o possível para evitá-la e manter distância. Até onde sei, ela está morando com um amigo e foi demitida do trabalho anterior, mas não acho que tenha que pagar pensão alimentícia devido à confissão muito pública de sua infidelidade no Facebook, graças à sua crença delirante de que Matt seria sério com ela em algum momento. Nem preciso provar que ela estava me traindo, porque ela mesma fez todo o trabalho por mim. Meus filhos ainda não falam com ela e gostamos de fingir que ela nem sequer existe mais. Sei que não é exatamente saudável, mas pensaremos nisso mais tarde, quando tiver passado algum tempo. No momento, é muito recente para discutir. Emocionalmente, estou muito melhor do que quando postei pela primeira vez aqui e sei que só vai melhorar com o tempo.
Provavelmente começarei a terapia em alguns dias, uma vez que tenha mais tempo depois que o divórcio for finalizado ou algo assim, e talvez isso me ajude a me sentir bem com tudo eventualmente. E assim chegamos ao fim de mais uma história emocionante. Se gostaram dessa história, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis do Reddit. Até a próxima!